negro. Também tem um nome que desponta, que é o Robert Sarah, de Guiné, do país Guiné. E ele já, ao contrário do Papa Francisco, ele já tem uma posição mais conservadora, ele é mais próximo do Papa Bento XVI. Então, nunca tivemos um Papa do continente, aliás, do continente africano já tivemos, mas não um Papa realmente negro. Seria também, se os cardeais optassem por ele, seria também uma grande novidade, uma evolução pelo fato dele trazer essa representatividade. Mas a sua posição é bem mais conservadora. E eu observo também que a política acaba que também tem um pouco a ver com a escolha do novo Papa, porque isso vai muito das visões dos cardeais que vão estar no conclave. A visão que eles construíram do mundo. O mundo vive um turbilhão, um momento mais de conservadorismo. Então, acredito que muito se fala também que quando você tem um Papa mais progressista, o próximo que vem é conservador. Eles têm essa política. Há um movimento da maré, né? Então, a gente tem que ver se esse aceno com o Papa Francisco realmente foi uma quebra disso, ou um aceno, né, para que a gente possa modernizar a igreja, ou se realmente eles vão recuar agora na sucessão do Papa Francisco. Cíntia. Mas tem aquela questão de que o próprio Francisco preparou o seu processo sucessório. Há muitos que vão votar que foram indicados por ele, né? 82% dos cardeais que vão votar foram escolhidos por ele. Francisco, com toda aquela sua humildade, o seu amor, ele também era um ser extremamente político, e ele sabia que para fazer o que ele queria, ele precisava que o legado dele fosse respeitado. E esse legado, que não é dele, Papa Francisco, mas é um legado da igreja, né? São conquistas da própria igreja. Por isso que, como disse o Osmando, retroceder jamais. Então, de fato, há um temor, e sempre se fala sobre essa questão do conservadorismo, mas hoje, quando se analisa os candidatos, o mais temido seria o americano, que tem uma influência, inclusive, do Donald Trump, mas eu já nem vejo mais o nome dele sendo tão falado agora à tarde. Pela manhã, o nome dele aparecia nas listas. E aí você tem os dois cardeais africanos, que também são muito reativos às mudanças da Igreja Católica em relação às uniões homoafetivas. É o ponto em que eles discordam com o Papa Francisco. Mas acredito que o fato desse percentual tão significativo de cardeais ter sido indicado por Francisco, e eu vi uma entrevista hoje do arcebispo de Brasília, talvez a entrevista mais interessante que ao longo do dia de um religioso eu assisti, onde ele disse o seguinte, que o Papa nomeou cardeais de locais que normalmente não tinha cardeais. Mais uma vez, quem assistiu o filme Conclave ouviu essa frase, porque tem no filme essa frase. Mas isso é real, ele fez exatamente isso. E o que se hoje fala, Ananias? As pessoas estão vendo o seguinte, bom, tem uma guerra entre China e Estados Unidos. Se for um Papa asiático, mas aí eu acho que é um pouco de viagem também, sabe? E em relação a... É um pouco de viagem. Mas vale o debate. Vale o debate, mas vai ficar uma coisa, não é? Inclusive... Tomara que seja, mas... Donald Trump confirmou, que vai, e contrariando todas as expectativas, porque as emissoras americanas chegaram a dizer de manhã que ele não iria. E ele anunciou na rede social dele que vai. Não é à toa, né? A ida não é à toa. Não é à toa. E em relação a essa questão que a Cíntia citou, dos papas africanos, em relação à união homoafetiva, vai muito também da realidade do país de cada cotado, porque Guiné, por exemplo, é um país em que ainda é permitida a execução, pena de morte para pessoas que têm ali uma relação com pessoas do mesmo... que é de onde vem o outro cardeal, né? Então, é difícil imaginar que eles teriam uma posição similar
a do Papa Francisco em relação à união homoafetiva, uma posição de respeito. Já na Filipinas, não, é um dos países asiáticos que é mais aberto à questão da diversidade de gênero, de orientação sexual, então ele tem uma visão um tanto mais próxima com a do Papa Francisco. É isso, olha, já a gente avança, mas agora eu falo para